Olá, irmãos. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vimos anteriormente então, que Paulo foi preso e agora nós vamos ver Paulo apresentando a sua defesa. Ali ainda na escadaria, sendo recolhido à fortaleza, ele começou a falar aos irmãos, que está lá no capítulo 22 de Atos, dos versículos 1 ao 21. E lá está escrito assim: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então, meus irmãos, nós temos aqui a defesa de Paulo, que primeiramente ele começa de uma forma extremamente respeitosa, mesmo com toda aquela situação, aquelas pessoas desejando a morte dele, espancando ele ainda trata todos com bastante respeito, entendendo que eles estão ali sendo dominados pelo príncipe deste mundo, que eles não conhecem ao Deus verdadeiro, e trata eles com todo respeito. Seus inimigos ele trata com todo respeito e deseja o bem deles, deseja até que se convertam, como nós veremos ali, ele desejava ir a Jerusalém e mostrar as boas novas aos seus compatriotas. E ele começa então, com todo respeito, respondendo algumas acusações, como por exemplo, quem era Paulo. Ele deixa claro quem ele era. Ele começa falando que ele era um judeu. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, mas ele foi criado ali naquela cidade, e ele foi instruído por mestres, por bons mestres. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados.
Então ele tinha um profundo conhecimento da lei, contrário às acusações que falavam ali dele, que ele era contra a lei, contra Moisés. Mas ele tinha um profundo conhecimento e ele era zeloso. Ele fala que ele era zeloso para com Deus, assim como todos vós sois. E muito mais ainda, ele fala no versículo 4, que persegui este caminho até a morte. E caminho aqui então é a igreja, os cristãos. Ele perseguiu aquelas pessoas até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. E quem é testemunha disso é o próprio sumo sacerdote e todos os anciãos, que ele pegou carta para ir a Damasco, para ir nos lugares e perseguirem, trazerem manietados essas pessoas para Jerusalém para serem punidos. Tamanho era o zelo de Paulo, como nós vemos lá na carta aos Filipenses. Se alguém podia se gloriar, era ele era judeu de judeus. Ele era zeloso, fariseu, da tribo de Benjamim. Ele tinha todos os pré-requisitos para não ser considerado uma pessoa qualquer, um louco qualquer, que é levado por qualquer vento de doutrina. Então ele deixa claro a sua raiz, quem ele era, como firme ele estava naqueles conhecimentos, naquelas instruções daquela época, na lei de Deus como eles entendiam. E ele então dá o seu testemunho de como que ele mudou, como que ele se converteu para este caminho. Falam que não foi por capricho, muito pelo contrário. Primeiro é que ele conta o que aconteceu com ele. Indo de caminho já perto de Damasco, Jesus Cristo apareceu, Jesus o Nazareno apareceu para ele de forma poderosa. Até os que estavam com ele também viram aquela luz, ouviram o som, mas não conseguiram entender o que era. E era Jesus Cristo falando com Paulo, primeiramente deixando claro que quem Paulo estava perseguindo era o próprio Cristo. Ele reconheceu as pessoas deste caminho como seu próprio corpo. Paulo então viu Cristo glorioso e se tornou submisso a ele. Afinal, ele acabou de ver o Cristo Todo-Poderoso. E ele até falou: "Que farei, Senhor?" Então Jesus Cristo falou para ele entrar em Damasco e ele lhe titirão acerca de tudo que tinha ordenado fazer. Ele obedeceu a Jesus Cristo, então, e Cristo enviou ali Ananias. E ele coloca Ananias não como uma pessoa qualquer, mas como impiedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ele foi lá então, fez com que Paulo voltasse a enxergar, tirou as escamas dos olhos de Paulo e o instruiu no caminho e o batizou. E instruiu no quê? Não em coisas estranhas, não em coisas contrárias à lei, muito pelo contrário. Ananias fala aqui no versículo 14 que o Deus de nossos pais, o mesmo Deus de antes, é o Deus que está aqui conosco, é o Deus que está te instruindo, que o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então ele foi convertido, não para coisas estranhas, mas respeitando a lei. O Deus que deu aquela lei é o Deus que estava instruindo ali agora, mostrando a sua vontade. O intuito dele foi voltar a Jerusalém e levar essas boas novas para os seus compatriotas. Mas ele foi impedido pelo próprio Deus, como ele coloca aqui, que em um êxtase Deus falou para ele: "Apressa-te e sai logo de Jerusalém." Eles não receberiam ali o testemunho de Paulo a respeito de Deus. Paulo ainda afirma, né? "Mas como assim não receberam o meu testemunho? Eu persegui essas pessoas que criam em ti. Eu consenti na morte lá de Estevão, quando derramavam o sangue de Estevão. Mas Deus não permitiu que ele ficasse ali e ordenou que ele fosse para os gentios, para que a porta da salvação ficasse agora aberta também para os gentios." Que é o ponto em que não permitiram mais que Paulo continuasse com a sua defesa, que é o ponto absurdo, a arrogância dos judeus de terem somente eles como filhos de Deus e ninguém mais. E aqui nós vemos então Paulo mostrando a sua defesa, mostrando que a sua fé não é por capricho, mostrando que ele não está instruído, que a nossa fé, a nossa religião, a nossa doutrina, ela não é incoerente, muito pelo contrário, ela é extremamente coerente desde o princípio, com Deus de Abraão, com Deus de Moisés, até Jesus Cristo. Tudo aqui é o mesmo Deus que nos ensina, que ensina Paulo. Essa é a nossa fé, que possamos dar um bom testemunho como Paulo deu, não importando a situação, tratando todos com bastante respeito e testemunhando que nós somos coerentes, que a nossa fé é racional, que somos filhos de Deus, que desejamos levar essa boa nova para todos. Amém?